Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar da segunda parte do meu vídeo, que eu escolhi falar sobre o tema a formação do Estado de Israel. Para a gente compreender a formação do Estado de Israel, é necessário compreendermos antes o sionismo, que tem como principal objetivo o que está descrito no nome, sionismo, a volta a Sião. Sião é um monte sagrado para os antigos hebreus. Como os judeus de hoje afirmam ser os descendentes diretos dos antigos hebreus, diretos ou indiretos, o movimento sionista vê como legítimo o fato de Deus ter dado a Abraão, na Torá, aquela terra e aos seus descendentes. E então o movimento sionista enxerga como legítima a posse por parte dos judeus de hoje daquela terra, daquela região. Bom, é necessário entendermos que o movimento sionista ele surge na Europa no século XIX com um indivíduo chamado Theodor Herzl. Theodor Herzl ele era um jornalista e também um advogado. Ele não pôde exercer a profissão de advocacia porque a condição dele de judeu não lhe permitia ocupar galgar uma posição dentro da carreira de advogado, que era de juiz que ele tanto almejava. Mas ele se dedicava a cobrir matérias para diferentes jornais. E a principal matéria que ele cobriu foi a do julgamento do oficial do exército francês chamado Alfred Dreyfus. Alfred Dreyfus foi acusado falsamente porque o seu irmão, depois da condenação dele, foi em busca das provas e reabriu o caso Dreyfus com as provas de inocência do irmão, que deu no mesmo resultado por parte dos que julgaram ele pela primeira vez, por parte do exército francês. Alfred Dreyfus ele era um capitão de artilharia e foi julgado, condenado a viver o resto de sua vida na Ilha do Diabo, uma ilha da Guiana francesa onde haviam presídios horríveis. Esse fato deu origem ao livro Papillon, muito famoso aí. Bom, Theodor Herzl também observou uma grande marcha nas grandes ruas de Paris no dia do julgamento, após o término do julgamento, onde as pessoas gritavam morte aos judeus, morte aos judeus. Nesse dia ele teve certeza que nunca os judeus poderiam viver em uma sociedade em que eles fossem minoria em pé de igualdade com a maioria de outras religiões, com a maioria das pessoas membros de outras religiões. Então, a partir daí, ele estava convencido de que era necessária a criação de um Estado onde a população judaica fosse a maioria e onde o judeu não precisaria sofrer com perseguições. É importante a gente lembrar que Herzl não tem a ideia de criar um Estado judaico. Essa ideia já existia, porém de uma maneira bastante utópica, né? Entre os judeus russos que sofriam perseguições racistas na Rússia e perseguições religiosas também. Porém, essa ideia se sonhava com um Estado soberano judaico, mas não se sabia como fazer para se chegar até lá. A partir daí, o Theodor Herzl ele vai escrever um livro chamado O Estado Judeu, que é esse livrinho aqui, fininho, está em espanhol, chamado El Estado Judío, onde
ele vai elaborar as principais diretrizes para que se torne possível a criação de um Estado independente na terra da Palestina. Bom, a partir daí ele vai contar com a ajuda financeira de judeus influentes e economicamente favorecidos que viviam em diferentes lugares da Europa e até de outros lugares do mundo, mas principalmente da Europa, para financiar a compra de terra na Palestina. As primeiras tentativas foram feitas com o Império Otomano e, de fato, algumas propriedades foram adquiridas, onde foram instaladas as primeiras comunidades judaicas. Posteriormente à desintegração do Império Turco-Otomano, o Oriente Médio foi dividido entre as potências do momento, França e Inglaterra. A Inglaterra, a Grã-Bretanha, ficou responsável por administrar a Palestina. Muitas vezes a Inglaterra limitou a imigração judaica para a Palestina, com a finalidade de agradar os árabes muçulmanos que ainda eram maioria naquele lugar. Porém, as perseguições nazistas, não só dentro da Alemanha nazista, mas em todos os países que Hitler invadiu, e também nos países em que ele fez aliado, como na Itália, de Benito Mussolini, essas perseguições vão intensificar a imigração de judeus europeus, askenazis, para a Palestina. Judeus que muitos deles nem sequer sonhavam em sair do seu lugar, do lugar onde morava, nem muito menos para ir para um lugar com um clima diferente, com doenças diferentes, com dificuldades diferentes, com tudo diferente. Bom, a partir daí, muitos judeus, por uma questão de vida ou morte, vão migrar, vão começar a fundar mais comunidades na Palestina. A primeira cidade de Israel contemporânea foi chamada Tel Aviv, né? E os primeiros assentamentos judaicos naquela região se deu por volta de 1908, 1909, segundo os registros da Universidade Hebraica, no próprio Facebook. É importante a gente entender que, inclusive, os judeus haredins que vieram da Lituânia, que hoje são vistos como até antipatriotas israelenses, judeus askenazis do grupo Haredim, são vistos como antipatriotas israelenses, mas tiveram que migrar para Israel porque senão morreriam. E, enfim, o que possibilitou eles migrarem para Israel? A solidariedade, porque eram judeus como os outros que estavam fugindo de perseguições, estavam sendo perseguidos como os outros. A solidariedade entre os judeus possibilitou os judeus haredinos migrarem. Porém, depois que o Estado se tornou independente, já não havia mais a perseguição ameaçando a vida dos haredinos, de forma que hoje os haredinos muitas vezes até queimam bandeiras do Estado de Israel. Muitas vezes, quando se toca o hino do Estado de Israel, eles simplesmente se levantam e vão embora, ou ficam sentados, ficam onde estão. Eles alegam que somente Deus poderia restituir o antigo reino destruído de Israel. E eles rezam para que se estabeleça em Israel uma teocracia, ou seja, o Estado de Israel não seja governado por um sistema político com primeiro-ministro, parlamentos, assim, por sábios da religião judaica. Bom,
Eles vivem em bairros separados, enfim, eles acreditam que Tel Aviv é uma espécie de nova Sodoma e Gomorra, eles não têm acesso à tecnologia da mesma forma que os outros judeus têm, eles não têm televisão, os computadores que eles têm não têm acesso à internet, eles só escutam rádios haredins. Até os supermercados deles têm hora para homem e hora para mulher frequentar. Geralmente não se emprega mulher nos caixas desses supermercados para que os homens não fiquem ofendidos. As mulheres não rezam juntos no mesmo horário na sinagoga com os homens, ou se colocam as mulheres num local separado com uma cortina toda fechada para que os homens rezem. Enfim, eles têm costumes bastante diferenciados. No dia da independência de Israel, é possível se ver até haredins queimando bandeira de Israel, né? Isso demonstra que não há uma unanimidade, que os judeus não formam um grupo uniforme onde todos concordam com todos. Eu sinto que a visão de pessoas membros de outras religiões, assim como indivíduos que não professam nenhuma fé, veem os judeus e o judaísmo como um grupo uniforme, onde todos concordam com tudo, no absoluto. E isso não é verdade. A gente sabe, e eu vou enfatizar mais uma vez, que no judaísmo existem uma série de segmentos, uma série de doutrinas onde os rabinos, os sábios divergem uns dos outros a respeito da interpretação dessa doutrina e, enfim, isso dá origem a vários segmentos que uns não reconhecem os outros. Bom, para compreender, para a gente continuar compreendendo esse processo do movimento sionista, a gente vai ter que entender que o movimento sionista ele vem para arrebatar, ele vem para tomar posse da legitimidade do direito de dizer o que é judeu e quem é judeu, e o que não é judeu e o que não é judaísmo. Assim como o Vaticano e o Papa, o Colégio de Cardeais de Roma, né, que elege o Papa, né, tomam para si o direito, né, reivindicam, tomam para si o direito de dizer o que é catolicismo e o que não é catolicismo. Quem é católico e quem não é católico. Lembrando que antes do ano 1054, a Igreja Católica era muito maior do que é atualmente, vamos dizer assim, em extensão territorial. No ano 1054 houve uma divisão entre aqueles que se declararam católicos ortodoxos, com referência no Patriarca de Constantinopla, e aqueles que ficaram com a Igreja Latina, com referência no Papa em Roma. Antes, todo o mundo cristão obedecia somente o Papa de Roma. E a partir da ortodoxia cristã foram se fundando outros patriarcas, como o patriarca da Igreja Ortodoxa Russa, né? E isso baseia-se praticamente numa divergência de opinião e doutrina da religião cristã. É importante a gente fazer esse paralelo para facilitar as pessoas entenderem esse processo de judaísmo. Bom, e por que o movimento sionista vem para tentar, para reivindicar o que é judeu e o que não é judeu, o que é judaísmo e o que não é judaísmo, para integrar as sinagogas, o intercâmbio entre as sinagogas, mesmo havendo diferença entre elas, e diferenças grandes entre sinagogas reformistas e sinagogas ortodoxas, haredins, ortodoxas, hassidim, enfim.
Além disso, além desse intercâmbio e dessa integração, as chamadas agências judaicas, né? Aqui no Rio, a FIERJ, em São Paulo, a FISEP, né? Federação Israelita do Estado de São Paulo, aqui a Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, além de cuidar da integração e do intercâmbio entre judeus das sinagogas, apesar das diferentes opiniões, ela cuida da integração dessas sinagogas com o Estado de Israel e desses judeus com o Estado de Israel. Bom, mas apesar da ampla autonomia, ampla independência que as sinagogas têm de elaborar seu próprio estatuto, de eleger seu próprio presidente, seu próprio diretor, muitas vezes até escolher o seu próprio rabino, existem questões que as sinagogas precisam obedecer para estar dentro para participar da Federação Israelita. No caso do Brasil, existem federações judaicas, agências judaicas pelo Brasil inteiro. E assim como em países como Estados Unidos, Canadá, enfim, em vários países do mundo. Nos Estados Unidos há milhares de agências judaicas. Bom, qual um dos requisitos? Bom, a sinagoga precisa repassar todo mês uma quantia para a agência judaica. Geralmente a sinagoga incentiva as pessoas, cada sinagoga tem autonomia, mas geralmente incentiva-se os frequentadores a se tornarem sócios da sinagoga. O que vem a ser um sócio da sinagoga? Aquele que paga uma taxa todo mês, inclusive em dezembro paga dobrado para que se pague o 13º dos funcionários, e essa taxa é utilizada para a manutenção das contas da sinagoga, das despesas da sinagoga, tais como pagamentos de funcionários, contas de água, luz, etc. E uma parte vai para a agência judaica, que também tem as suas despesas com funcionários que trabalham em tempo integral, e a outra parte vai para Israel, para ajudar na manutenção da reconstrução do Estado de Israel. É importante a gente entender também que existem judeus bem posicionados economicamente que fazem doações generosas para o Estado de Israel. E uma outra questão também que é fundamental é a gente entender que o Estado de Israel recebe a ajuda do governo americano. Sim, já recebeu a ajuda do governo francês no início, numa época em que os Estados Unidos não apoiavam Israel. Sim, mas o papel dos judeus americanos, e não só dos judeus americanos, como dos judeus do mundo inteiro, que fazem parte, fazem parte das sinagogas que são reconhecidas, que fazem parte do movimento sionista, o papel dessas pessoas, dessas entidades também é importantíssimo. Bom, a questão do sionismo reivindicar para si o direito de dizer o que é judaísmo e quem são os judeus legítimos é uma questão também política, porque em 14 de maio de 1948 o Estado de Israel foi considerado independente. Em 1950 o parlamento israelense aprovou uma lei chamada a Lei do Retorno, ou seja, a lei que permite àquele que é judeu pedir cidadania israelense sujeito à aprovação da agência judaica. Essa aprovação passa por uma série de critérios de avaliação. Bom, e a partir daí, quem serão os judeus que terão direito a pedir essa cidadania? Quem é que pode provar que é judeu? Se o tema, né, é complexo.
é profundo e é complexo. Definir o que é ser judeu não é fácil. Se a gente pegar o critério sionista, sim, é fácil, porque a partir de uma questão política eles precisavam definir o que é judeu e o que é judaísmo. Então, para o movimento sionista, ser judeu é todo aquele que é gerado no ventre de uma judia ou aquele que é convertido por um rabino devidamente autorizado e integrado ao movimento sionista. Bom, pessoal, eu espero ter contribuído para vocês entenderem melhor sobre o judaísmo, como funciona o judaísmo no mundo contemporâneo e como Israel também faz parte disso. Um abraço para vocês, shalom, e muito obrigado, até a próxima.